Quero dizer que duas coisas não mudaram. Uma, o que eu penso a respeito de Cirilo, isso continua sendo o mesmo pensamento. Segunda, a mesma coisa que eu penso a respeito do Fábio. Estava fazendo os cálculos, eu cheguei na igreja do Morumbi, ele já frequentava a igreja, mas eu cheguei em 91. E de lá para cá nós nos tornamos amigos. Então, ano que vem faz 35 anos de uma amizade, mas é amizade verdadeira. E estava ali a Dani contando comigo, Fábio fez parte do meu TCC, me ajudou a montar meu TCC. Eu vi o Fábio, quando eu cheguei lá, bem adolescente, assim, muito parecido com o Henrique. Agora, essa fase que o Henrique está de ficar fortinho, musculação, essas coisas todas. Fábio passou por essa fase. Hoje não dá para crer, cara, mas ele era muito forte, os músculos, o volume no lugar. Agora o volume concentrou numa região, mas ele era muito, muito fortinho, Fabinho. E era assim, sempre foi o meu incentivo, porque eu não fazia exercício nenhum e ele fazia. Eu falei, bom, na nossa amizade alguém faz e equilibra a relação. Mas a gente caminhou muito tempo junto, desde acampamento juntos, treinamento de liderança juntos, a minha própria vocação se tornando cada vez mais madura e a influência dele na minha própria vocação e a recíproca verdadeira. Eu vi o concílio do Fábio sendo examinado nada mais, nada menos pelo Dr. Shed, passando muito bem pelo concílio. Vi o casamento com a Dani, a chegada da Dani, como a gente orou pela Dani, que a gente achava que o Fábio não ia casar nunca, mas a gente orou muito, jejuou, clamou a Deus. Quando a Dani chegou, a gente era rojão, gente, assim, não na frente do Fábio, mas a gente comemorou bastante. Trabalhamos juntos no Morumbi, trabalhamos juntos na Ibaviva, ele veio para cá e a nossa amizade continua, vira e mexe, a gente marca um almoço, um café, nós estamos sempre, sempre juntos. E para mim, a recíproca é verdadeira. Se tem alguém que eu confio, é o Fábio. E se tem alguém que é o meu pastor, é o Fábio. Então, eu estou ficando velho, né? Na minha jornada com ele, ele sempre foi, acho que a minha maior referência. E baseado nisso, num exemplo que eu vejo na vida dele, e eu queria compartilhar o texto de Efésios capítulo 3, verso 14 até o verso 21, e ler um pouquinho a respeito daquela comunidade que se encontrava em Éfeso, aplicar um pouco a comunidade de vocês, tirando proveito também para a nossa vida pessoal. Então, Efésios capítulo 3, do verso 14 ao verso 21, e diz assim: por essa razão, Paulo está falando, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família, nos céus e na terra. Oro para que com as suas gloriosas riquezas ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, a Ele seja a glória por todas as gerações, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Esse texto, ele é interessante que ele começa dizendo, por essa razão, ajoelho-me diante do Pai. Qual é a razão? Paulo está explicando no versículo anterior, ele está dizendo, peço que vocês não desanimem por causa das minhas tribulações em seu favor, pois elas são uma glória para vocês. Paulo tinha uma preocupação com aquela comunidade, uma comunidade predominantemente de judeus, de gregos e romanos, e que haviam se convertido a Cristo, estavam tendo uma boa caminhada com Cristo, mas Paulo estava na sua primeira prisão, então ele, aprisionado, ele tinha medo que aquela comunidade se perdesse ou desanimasse por causa das cadeias, das prisões dele. E ele vem e diz, por essa razão, eu me ajoelho diante do Pai. E nesse texto que nós acabamos de ler, Paulo ele ora 2 vezes. E no capítulo 3 é uma oração.
Porque Paulo ora logo no começo, por essa razão, verso 1, eu oro. Depois no verso 14, por essa razão, eu oro. E também mais para frente, no verso 17, oro para quê? Ou seja, essa aqui faz parte de uma oração. E ele está preocupado com aqueles irmãos e irmãs que se reuniam em Éfeso, eram verdadeiramente cristãos, mas poderiam se desanimar por causa das cadeias, das prisões dele. E ele diz: eu me ajoelho diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família, nos céus e na terra. Gosto também da visão como ele coloca aqui a oração dele relacionada, ou uma oração que intercede por uma família que recebe o nome do Pai nos céus e na terra. Interessante de pensar numa oração que cita os céus e a terra. Por quê? Porque a oração da gente é uma oração que envolve e que está imersa nesse conteúdo. Quando compreende que a oração é aquele meio, é aquele ambiente, é aquelas circunstâncias, é a circunstância onde o céu e a terra se tornam um. Onde a gente vê isso? Na própria oração do Pai Nosso. Quando o próprio Jesus Cristo nos ensina a orar, ele diz: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, a oração que Jesus nos ensina, ela entra na dimensão de que os céus e a terra, eles vão coexistir juntos, mas no ambiente da oração. Aqui, Paulo está fazendo uma oração que repete o mesmo contexto que Jesus nos ensina, quando ele diz: por essa razão, eu me ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família, nos céus e na terra. Ou seja, os céus e a terra, estar neste ambiente, nestes dois lugares, ao mesmo tempo, ele é tratado no momento da oração. Mas é mais do que isso. Abre a sua Bíblia no capítulo 1 de Efésios, verso 1. 1, vira a página para trás, uma página para trás, e Paulo diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. Ele apresenta quem é o remetente dessa carta. Paulo, eu sou apóstolo, e não sou apóstolo porque me autodenominei apóstolo, ou porque assumi uma liderança de uma igreja, e a igreja olhou e falou assim: esse cara é apóstolo. Não, eu sou apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. Então, eu sou apóstolo, a minha credencial é que eu sou apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus. E aí ele diz: aos santos e fiéis que estão em Cristo Jesus e estão em Éfeso. Olha que coisa interessante. Paulo começa uma carta e ele vai dizer que essa realidade de estar nos céus e na terra não é somente uma realidade que acontece nas orações, como era a oração do capítulo 3, como é a oração que Jesus nos ensina. Ele vai dizer que estar em dois lugares ao mesmo tempo é uma realidade de todos nós, porque ele diz: eu, Paulo, eu estou escrevendo essa carta porque sou apóstolo de Cristo Jesus, e estou escrevendo essa carta aos santos e fiéis que estão em Cristo e em Éfeso, que estão em dois lugares ao mesmo tempo. E essa é a nossa realidade. Nós estamos em Cristo e em Campinas. No meu caso, eu estou em Cristo e em Vinhedo. Vocês estão em Cristo e em Campinas. E a carta de Efésios é uma carta que vai apresentar essa realidade, descrever essa realidade, a carta inteira. Nos 3 primeiros capítulos, ele trata do que é estar em Cristo Jesus. Os 3 últimos capítulos, ele vai tratar do que é estar em Éfeso, de como se vive em Éfeso, como é que aquela pessoa que está em Cristo também está em Éfeso, e é assim como coincidem ou como coexistem essas duas relações ao mesmo tempo. Então ele começa dizendo o seguinte, lá no capítulo 1, que nós já recebemos todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais, ou seja,
eu e você que estamos em Cristo e em Campinas, nós já fomos abençoados com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Sabe o que isso significa? Significa que nós não precisamos de mais nenhuma bênção, porque nós já temos todas. Todas as bênçãos que precisamos já nos foi dada. Nas regiões espirituais, nas regiões celestiais, na esfera em Cristo, nós já recebemos todas as bênçãos. Aí ele vai acrescentar, dizendo da revelação do que é o Evangelho e assim por diante, e ele diz que nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa, que é a nossa garantia quando Jesus Cristo voltar. Então, a realidade de estar em Cristo é que nós já somos abençoados com toda a sorte de bênção, e que também em nós habita o Espírito Santo da promessa, que é o selo da nossa salvação. Sabe o que é o selo da salvação? Eu não sei quantos de vocês veem a pecuária, e aí aquele boi que recebe como chama? Uma etiqueta na orelha, e a etiqueta vai dizer o dia que ele nasceu, de quem ele nasceu, quais os tipos de vacina que já tomou, e assim por diante. Ou seja, naquela etiqueta está garantido ou está definido todas as principais informações a respeito daquele boi. Eu comprei um cachorrinho agora, tem 3 meses em casa, uma cachorrinha chama Viola. Não é, ela é toda pretinha, assim, não tem nada a ver com a Viola Davis, não, tem a ver com o Viola, jogador do Corinthians mesmo, porque eu sou corintiano pra caramba, desde pequenininho, então é uma homenagem que nós fizemos ao Viola. Então a Viola chegou e ela tem um chip. Aquele chip, você passa uma maquininha, ele sabe quem é a Viola, que não sei o que, de quem pertence, aonde mora e assim por diante. Nós temos o Espírito Santo da promessa. Essa garantia é nossa, é daqueles que estão em Cristo. Quando Jesus Cristo voltar, Ele vai dizer: você tem a minha garantia, você tem o meu selo, você é meu, me pertence. Depois o texto continua dizendo que nós estávamos mortos segundo os nossos pecados, segundo as nossas transgressões, mas Ele nos deu vida, e estar em Cristo não é estar mais morto, estar em Cristo é estar vivo. Estar em Cristo significa que os valores desse mundo já não nos influenciam mais, que o diabo já não tem mais autoridade e poder nenhum sobre nós, de que o nosso pecado fora vencido por Cristo e, portanto, nós já não estamos mais debaixo do pecado, mas estamos debaixo da graça de Cristo, que nos alcançou, e pela fé nós somos salvos, e agora nós desfrutamos dessa vida eterna. Isso é estar em Cristo. Ele vai dizer, essa é a nossa realidade, nós estamos em Cristo. E ele continua trabalhando um assunto, o qual ele vai tratar todo o restante da sua carta. Ele vai dizer o seguinte: olha gente, eu preciso trazer uma informação a mais. A promessa começou com o povo de Israel, mas a promessa não ficou no povo de Israel. E como o povo de Israel dizia que era o dono da promessa, gerou uma inimizade muito grande entre o povo de Israel e os gentios, porque eles achavam que eram os únicos donos da promessa. Tem trazido isso muito para dentro do corpo da igreja hoje, alguns inclusive exigindo que para a salvação o pessoal precise ser circuncidado novamente, porque circuncisão é o primeiro ato que torna o menino israelita num judeu de fato. Então ele dizia, precisam ser circuncidados novamente, e o que eu quero que vocês saibam é que esse muro de inimizade entre judeu e gentil foi tirado por causa do sangue de Cristo derramado naquela cruz. E o muro da inimizade foi tirada, e os dois agora, dos dois povos ele fez um só. Já não existem mais dois povos. O estar em Cristo é um povo só, é o povo de Cristo, é aquele pessoal que pertence a Ele, não é nem judeu, nem gentil, é o de Cristo. Por quê? Porque o muro da inimizade foi tirado. Isso é estar em Cristo. Essa é a realidade. E é por causa disso que eu oro. E é tanto verdade
que aí quando ele pontua a realidade de estar em Cristo, depois ele vai pontuar a realidade de estar em Éfeso. A realidade de estar em Éfeso, a partir do capítulo 4, ele vai dizer o seguinte: olha, vocês precisam fazer todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Vocês estão em Éfeso, vocês estão em Cristo. E em Cristo vocês já foram selados com o Espírito Santo da promessa. Em Cristo vocês obtiveram vida. Em Cristo vocês já têm todas as bênçãos celestiais, todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Em Cristo vocês estavam mortos e agora vocês têm vida. Em Cristo o muro da inimizade foi tirado e agora dos dois vocês se tornaram um só. Portanto, agora vocês estão em Éfeso. Façam todo o esforço para manter o vínculo da paz. E aí ele vai descrevendo o que é fazer todo o esforço por causa do vínculo da paz. Ele vai dizer que o Senhor, ele quando subiu aos céus, levou cativo, trouxe libertação para todo mundo. Portanto, nós podemos desenvolver essa nossa salvação. Ele vai falar como é que os filhos da luz procedem de fato. Ele vai dizer que nós vivíamos na inutilidade dos nossos pensamentos, sendo esses pensamentos obscurecidos do entendimento, separados da vida de Deus por causa da ignorância, devido ao endurecimento do coração, tendo perdido toda a sensibilidade. Ele vai descrever essa relação do que aquilo que nós éramos e agora nós podemos ser livres de fato, porque estamos em Cristo, e viver em Éfeso é estar livre dessa maneira, a tal ponto que ele traz uma ilustração: aquele que roubava não deve roubar mais, antes deve trabalhar com as próprias mãos para ter com o que ajudar quando alguém estiver passando por necessidade. Ou seja, ele diz, estar em Cristo, estando em Éfeso, significa que antes de vocês estarem em Cristo, vocês tiravam dos outros para si. Mas agora que vocês estão em Cristo e estão em Éfeso, vocês tiram de vocês mesmos e dão para o próximo. Porque essa é a realidade de estar em Cristo e estar em Éfeso. Porque antes você roubava, mas agora você não vai roubar mais, vai trabalhar com as próprias mãos, para quando alguém precisar, você ter com que ajudar. Porque essa é a realidade de quem está em Cristo e estar em Éfeso. E aí ele vai desenvolver um conceito ainda maior. Ele vai dizer, o estar em Cristo é viver uma realidade onde o muro da inimizade foi tirado. E o muro da inimizade foi tirado, e dos dois ele fez um. Por isso, mulheres, vocês podem ser submissas aos seus maridos, assim como, porque ele é o cabeça, assim como Cristo é o cabeça da igreja. Maridos, vocês podem amar as suas mulheres, a sua mulher como Cristo amou e se entregou por ela, porque eu vou dizer uma coisa para vocês: o muro da inimizade entre o marido e a mulher foram tirados, e dos dois eles podem ser feito um. Pais, vocês podem não provocar os filhos à ira, e filhos, vocês podem honrar os pais por uma razão simples, porque o muro da inimizade foi tirado, e dos dois foram feitos um. Senhores, vocês podem tratar bem os seus servos, seus escravos, e escravos, vocês podem trabalhar para os seus senhores como se fosse trabalhando para Cristo, porque o muro da inimizade foi tirado, e dos dois vocês foram feitos um. Porque essa é a realidade de estar em Éfeso e estar em Cristo, porque no reino de Cristo não há distinção de pessoas, no reino de Cristo não há inimizade, no reino de Cristo não há quem mande e quem obedeça, no reino de Cristo, dos dois ele fez um. Essa é a realidade de estar em Cristo e estar em Éfeso. É assim que vocês devem viver, fazendo todo o esforço, se esmerando por tudo isso, por uma razão simples. Vocês já foram abençoados com toda a sorte de bênçãos. Vocês já têm o selo do Espírito Santo. Vocês estavam mortos e agora vocês têm vida, porque pela graça vocês são salvos, e o muro da inimizade foi tirado, e dos dois foi feito um.
Essa é a realidade. Essa é a realidade da gente hoje. Nós estamos em Cristo e em Éfeso. E Fábio, você foi sempre um cara que me ensinou o que é estar em Cristo e aqui. Sempre me ensinou isso. Essa, para mim, é uma das maiores marcas que você tem. Agora, quando a gente chega nesse texto aqui, esse texto é o que divide essa realidade do estar em Cristo e de estar em Éfeso. O estar em Éfeso, gente, não era fácil. Éfeso era uma colônia romana. Como colônia romana, eles tinham que prestar adoração ao imperador, porque o imperador romano, ele não se via como simplesmente um líder de um povo, de um império. Ele se via numa figura divina. Ele era Deus para ele mesmo e para a nação romana, e a nação romana assim o considerava. Existiam cultos imperiais onde o pessoal tinha que ir lá e tinha que adorar o imperador, falar bem do imperador, eram festas gigantescas. Se o imperador chegasse e dissesse: eu quero a sua esposa, eu tinha que entregar a minha esposa. Se o imperador chegasse e dissesse: eu vou abrir guerra contra a nação tal, eu tinha que ir e morrer pelo imperador, porque eu existia para servir o imperador. E aquilo que eu tinha não era meu, era desse Deus, dessa pessoa divina, que era o imperador no meio de Roma. E Éfeso era colônia romana e tinha que viver dessa forma. Mas Éfeso também era uma cidade grega. E o pensamento grego, a influência da religião grega, porque os gregos eles não tinham um Deus, eles tinham vários deuses. E viver no mundo grego era viver debaixo de vários deuses. Eles tinham deuses para qualquer coisa. Deus para a fertilidade, como era Diana, que tinha um templo gigantesco naquela cidade, uma das 8ª maravilhas do mundo antigo. Você tinha neste templo uma adoração a essa deusa da fertilidade, da caça, onde existiam também sacerdotisas, e essas sacerdotisas prestavam culto através da prostituição, da imoralidade sexual. Na verdade, quase todos os deuses do mundo grego, quando existiam celebrações, eram celebrações cheias de imoralidade, inclusive imoralidade sexual. Por exemplo, o deus do vinho, o deus que trazia e abençoava a plantação, a colheita da produção de uva para a produção de vinho era Baco. E todas as festas e comemorações a Baco era de fato uma baixaria, porque eles comiam muito, eles bebiam muito, iam para uma sala ao lado, lá eles vomitavam e voltavam para continuar comendo e bebendo. E não bastasse só isso, rolava muita imoralidade sexual. Por isso que a expressão bacanal vem daí. Quando a gente lê, por exemplo, o texto de Efésios capítulo 5, que diz: não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, a ideia no grego original é: não vos enchei-vos do Baco, no qual há dissolução. Faz sentido para nós agora. Faz sentido. Porque o que ele estava dizendo é, esse culto a este Deus que promove essa produção boa de vinho, ele termina nessa baixaria toda. Então não vos encham, não se tornem cheios deste Deus, que promove essa dissolução toda, essa imoralidade toda. Mas enchei-vos do Espírito, no qual não há dissolução, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais e assim por diante. Da mesma forma, quando Paulo está escrevendo, quebrando a cultura, peitando essas festas a Baco, trazendo a ideia de que nós não devemos nos encher de Baco, mas encher do Espírito, ele está confrontando a cultura da época. Paulo também confronta a cultura da época quando diz o seguinte: mulheres, vocês devem ser submissas aos seus maridos. Ele tinha acabado de dizer que todos nós devemos ser submissos uns aos outros por temor a Cristo. Então, eu precisava ser submisso à minha esposa, a Dani, da mesma forma como a Dani precisa ser submisso a mim. Eu preciso ser submisso ao Fábio, assim como o Fábio precisa ser submisso a mim. Eu preciso ser submisso a Dani, como a Dani precisa ser submissa a mim.
Porque essa é a característica do reino. O estar em Cristo e estar em Éfeso é viver essa submissão. Aonde foi tirado o muro da inimizade, a realidade é que a gente não vive em disputa, mas a gente vive em submissão uns aos outros. Porque isso é estar em Cristo e em Éfeso. E quando ele chega para a mulher e diz: mulher, você tem que ser submissa ao seu marido, assim como, porque ele é o cabeça, assim como Cristo é o cabeça da igreja, ele é o cabeça da... Ele não trouxe grandes informações, porque naquela cultura a mulher já era naturalmente submissa. Então o que Paulo está dizendo é: mulher, você que está em Cristo e você que está em Éfeso, você vai continuar essa submissão, mas não por uma imposição cultural, mas por uma imposição da onde a inimizade foi tirada, e agora você precisa ser submissa a ele, porque é assim que se vive no cristianismo. Da mesma forma, como aí ele vai trazer um textão, né, para os homens. Porque com os homens ele tinha um trabalho a mais. Porque ele precisava dizer o seguinte: maridos, vocês precisam amar as suas esposas, a sua esposa, assim como Cristo amou e se entregou por ela. Diferente do que aquela cultura vendia. Porque naquela cultura tinha um imperador, que para ele ser amado, adorado, qualquer um tinha que morrer por ele. Qualquer um tinha que entregar os seus maiores bens por ele. E o que ele está dizendo não é assim que funciona. Em Cristo, marido, você ama a sua esposa como Cristo amou e se entregou por ela. Em outras palavras, marido, você não vai ser servido pela sua esposa. Você vai servir a sua esposa. E se preciso for, você vai morrer por ela. Porque enquanto você não morrer por ela, você não consegue tirar o muro da inimizade e dos dois serem feitos um. Então ele vem quebrando a cultura, trazendo o que é ser cristão de fato, estando em Cristo e em Éfeso. Em Cristo e em Éfeso. Pontuando essa realidade em todos os aspectos. Aí ele vai chegar aqui e dizer: por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família, nos céus e na terra. Em Cristo e em Éfeso. Ok. Oro para que com as suas gloriosas riquezas ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. Ele vai dizer assim: a minha oração, e vou orar muito por vocês, é para que o íntimo de vocês seja fortalecido pelo poder de Cristo. E digo mais: e assim Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. Não há capacidade, não há condição de estar em Cristo e em Éfeso que não passe por uma transformação interior, uma transformação absoluta, aonde o Espírito nos transforma e Cristo habita em nós. E uma das coisas interessantes desse texto é que Paulo não está fazendo uma oração individualizada. Eu oro por você, Cirilo. Eu oro por você, Rodrigo. Paulo está dizendo: eu oro por vocês, para que essa comunidade seja transformada no seu interior e Cristo habite no meio de vocês. Gente, eu tenho aprendido a fazer uma leitura bíblica que eu acho que poucas vezes eu vi na Bíblia um texto que ele deve ser aplicado de forma individual. A oração do Pai Nosso é uma oração comunitária e nunca individualizada. Pai Nosso. Não é um Pai que é meu, mas é um Pai que é nosso. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão
nosso. O que isso significa? Que o pão que é meu, nunca é meu, mas é nosso. Se eu tenho esse pão e alguém está passando necessidade, esse pão nunca é meu, ele tem que ser repartido. Porque a oração de Jesus nos ensina uma transformação comunitária. O perdão nosso. Deus, eu quero que o Senhor saiba o seguinte: nós estamos nos perdoando mutuamente. Nós somos uma comunidade onde o perdão é praticado, portanto, o Senhor está confirmando o perdão entre nós e o Senhor, porque aqui está sendo perdoado. Porque um lugar onde eu digo que eu sou perdoado por Cristo, mas eu não perdoo o meu irmão, eu nunca fui perdoado por Cristo. Eu nunca aceitei o perdão de Cristo, eu nunca fui transformado por Cristo, eu nunca tratei o meu pecado diante de Cristo de fato. As minhas ofensas em Cristo e para Cristo e com Cristo nunca foram tratadas. Na hora que ela é tratada, isso se estende. Isso alcança o próximo. Da mesma forma como ele vai dizer, e não nos deixe cair em tentação, porque a tentação não é algo que eu enfrento sozinho. No reino de Deus, as minhas lutas internas, elas só são vencidas quando eu partilho com alguém. Fábio trabalha muito isso, quartas terapêuticas. As quartas terapêuticas, eu nunca vi, mas eu conheço o Fábio, e eu sei que tem essa realidade. É onde a gente trata as nossas lutas internas. Onde eu tenho a capacidade de chegar para o meu irmão e dizer, você precisa orar por mim, porque eu estou passando por uma tentação absurda. Uma vontade absurda de negar o meu Cristo e cair nos prazeres deste mundo, de amar as coisas do mundo, mas eu sei que eu não posso e não devo. Portanto, eu tiro a minha máscara e eu compartilho as minhas lutas para com o próximo. Porque isso é igreja. A realidade de uma igreja é onde eu não tenho mais que vestir qualquer tipo de fantasia para que o outro não me veja da forma como eu sou de fato. A igreja é o retorno da teologia da criação, quando o homem e a mulher andavam nos jardins e andavam nus sem ter do que se envergonhar. Numa igreja, a gente anda despido de qualquer vestimenta que mascare quem nós somos na realidade. Porque em Cristo Jesus, estar em Cristo e em Campinas é entender que eu não tenho o direito de viver no orgulho, mas eu preciso ser transformado no meu interior, a tal ponto de poder apresentar quem realmente eu sou para qualquer pessoa com quem eu caminhe. Porque eu não uso máscaras. Eu não uso folhas de figo. Eu não uso peles de carneiro. Eu sou quem eu sou. Porque eu estou em Cristo. E Ele me capacita a estar em Éfeso, estar em Campinas, tirando tudo aquilo de podre que há de dentro de mim. Porque agora, no meu interior, eu fui selado com o Espírito Santo. E essa comunidade que vive o selo do Espírito Santo tem a capacidade de ser fortalecida no íntimo por meio do poder do Espírito Santo de Deus. Do poder do Espírito Santo de Deus. Às vezes eu acho que a gente se perde na nossa caminhada com Cristo. Porque a gente vai dizer que aquele que está cheio do Espírito é aquele que faz a oração mais bonita. É aquele que vive a vida mais santa. É aquele que fala de forma mais cheia de poder e autoridade. Mas a realidade de Éfeso, uma cidade complicada, imersa num mundanismo, num poder diabólico que influenciava aquela cidade inteira. A realidade deles é que o muro da inimizade tinha sido tirado e eles tinham a plena capacidade de viver de forma intensa
a vida transformada em Cristo Jesus por intermédio do poder do Espírito que habitava no meio deles, e Cristo tornava aquela igreja o seu lugar de habitação. Aí ele continua dizendo: oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, olha essa frase, juntamente com todos os santos. Vamos repetir juntos? Juntamente. Repetir junto significa todo mundo junto, assim, numa coisa só, em uníssono. Então, vamos repetir juntos? Juntamente. Você está percebendo que o Evangelho não é o Evangelho para a primeira pessoa, mas é um Evangelho para a comunidade? Ele está dizendo, eu oro para que vocês experimentem um amor como vocês nunca experimentaram. Que vocês experimentem o amor na sua altura, na sua largura, no seu comprimento e na sua profundidade. Vocês saibam o tamanho do amor de Deus por vocês. Conhecer o amor de Cristo que excede todo o conhecimento. É por isso que eu oro. Para que vocês orem, para que vocês experimentem juntos o amor de Cristo em toda a sua extensão, o amor de Cristo em toda a sua altura, o amor de Cristo em toda a sua largura, o amor de Cristo em toda a sua profundidade. Eu oro para que vocês juntos saibam o que é o amor de Cristo, para que não seja algo experimentado por uma pessoa ou parte do grupo, mas eu oro para que todos vocês experimentem isso juntos. Paulo tinha essa visão da comunidade, né? Paulo sabia que era um grupo diferente, que tinham parte dos judeus dizendo que havia necessidade da circuncisão. Tinham parte de romanos dizendo que a adoração deveria ser ao imperador. E tinha parte de gregos dizendo, vamos adorar tudo. Qualquer coisa serve como adoração, desde que termine em imoralidade. Paulo diz, vocês entregaram a vida para Cristo. O muro da inimizade de vocês foi tirado. Agora vocês podem juntos experimentar o amor de Deus em sua integralidade. Em outras palavras, ele está falando desse zoológico que é a igreja, né? Não é uma coisa esquisita, igreja? Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga assim, cara, não tem nada a ver com você. Diga assim, nada a ver com você. Nada a ver. Eu sou corintiano, eu tenho 2 mundiais, você é palmeirense, não tem mundial nenhum, está achando que vai ter. Esquece. Vocês vão jogar contra o Chelsea, a gente já jogou, ganhamos, fomos inclusive campeão em cima deles. Está fácil para vocês serem mundiais agora. Tem gente que já quer levantar e ir embora, né? Interessante isso, né? Eu quero que vocês experimentem o amor. E aí ele vai dizer o seguinte, termina, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. É interessante como ele vai falar do Espírito, ele vai falar de Cristo, ele vai falar de Deus. Como num texto, a Trindade entra tão em evidência. É interessante de pensar, por quê? Porque quando a gente olha para o Velho Testamento, a gente vê o povo na representatividade de uma vida dominada pelo pecado e pelo diabo, lá no Egito, no Faraó, estavam lá por conta, foram por lá porque não confiaram, ficaram por lá 400 anos, e aí se tornaram escravos daquele lugar, a tal ponto que não tinham como sair dali, o imperador com a mão poderosa dando mais trabalho e tornando o trabalho cada vez mais difícil. Aí diz a Bíblia que Deus ouviu o clamor do povo, viu o sofrimento do povo e desceu para livrá-los.
E aí a gente sabe a história toda, que chama um homem, Moisés. Moisés tira o povo do Egito e começa a caminhar com eles na direção da nova Canaã, a terra prometida, onde o leite e o mel manam. Não é mais aquela escassez que existia no Egito para eles, aonde eles tinham que correr atrás até da lenha agora para poder produzir os tijolos, o material que eles precisavam para fabricar todas as construções que o faraó queria. Então, eles saem dali e vão para aquela terra. Beleza. Passam 40 anos no deserto, que representa a nossa vida hoje em dia. Nós saímos como igreja do domínio do diabo e um dia nós vamos chegar na nova Canaã. Mas até lá nós estamos nesse deserto e é sofrimento, é luta, é perseguição, é dificuldade em cima de dificuldade. Mas tem uma coisa interessante. Deus disse, eu sempre quis habitar no meio do meu povo. Então, povo, eu estou tirando vocês daí, mas eu vou levar para lá. Durante o dia é uma coluna de fumaça, à noite é uma coluna de fogo, porque eu habito no meio de vocês. Isso é tão verdade, que quando o povo começa a adorar os bezerros, e Moisés está no alto do monte, Deus tira, e pede para Moisés sair da frente, porque a ira dele vai se acender, ele vai destruir todo o povo. Diz que Moisés conversa, desce, mata, diz, o senhor não precisa matar ninguém, não sei o que. Aí Deus vira e fala assim, tá bom, Moisés, eu vi que você botou a casa em ordem, eu vi que você ajeitou todas as coisas, mas esse é um povo orgulhoso pra caramba, se eu for com eles, a minha ira vai se acender e eu vou destruí-los. Então eu vou fazer o seguinte, vocês estão indo para uma terra que manam leite e mel, uma terra prometida, e vocês vão mesmo, vão entrar lá, vão herdar aquela terra, vão fazer morada lá, mas eu não vou com vocês. Eu vou mandar um anjo, esse anjo vai à frente, ele vai chegar lá, limpa a terra para vocês, vocês entram, mas eu não vou estar lá. Aí Moisés diz, Deus, deixa eu falar uma coisa para o senhor. Volta no plano original, então, mata a gente aqui. Por quê? Porque o senhor vai nos dar uma terra que emana leite e mel, mas o senhor não vai estar lá, para nós, isso não vale a pena. Porque é o fato do Senhor habitar no nosso meio que nos torna uma nação diferente de todas as outras nações na terra. Porque Deus sempre quis habitar no meio do seu povo. Mas Ele estabeleceu nessa relação, neste dia, Ele está estabelecendo umas coisas interessantes. Eu quero habitar no meio do meu povo. Mas o meu povo precisa entender uma coisa. Eles precisam ter um padrão. Para que eu continue com eles, eles precisam viver numa conformidade. A vida precisa estar nele, por isso eu estou dando a lei. A lei que Moisés recebe não é uma punição de Deus para Deus controlar o povo. É porque a lei, como diz Romano, ela é santa, ela produz vida, ela é justa. Ou seja, a lei produz vida, relacionamentos em vida. A minha vida cheia de vida por causa de Deus, enfim. Ele diz, para entrar naquela terra, só tem um jeito. É quando vocês estão de acordo com a lei. Eu e você sabemos que nem mesmo Moisés estava de acordo com a lei, portanto não entrou naquela terra. E o bonito da história de Moisés é que o homem da lei não entra na terra que manam leite e mel. Quem entra é Josué, que em hebraico, transcrito para o grego, é Joshua, Yeshua, Jesus. Quem entra é Jesus e nunca o homem da lei. Eu quero ser o Deus que habita no meio do povo, do meu povo. Como é que a gente consegue ser o povo que Deus habita no nosso meio? Porque Jesus Cristo cumpriu a lei e, portanto, nós podemos entrar com ousadia na presença de Deus. Mas nós não temos as marcas daqueles que são de fato filhos de... Nós não temos as características da lei em nós. Jesus pagou o preço, mas nós não temos. O Espírito Santo de Deus nos transforma. Então nós podemos habitar em Deus, porque Jesus Cristo pagou o preço e porque o Espírito nos molda da maneira como podemos habitar em Deus. É a Trindade. É o que Paulo está falando. É o que Paulo está falando.
Isso é igreja. Isso é comunidade. É estar em Cristo e em Campinas. E ele diz, eu estou aqui orando por vocês, para que vocês experimentem este amor, que nos qualifica a entrar na presença do Deus Pai, de ter a plenitude de Deus, cheios de toda a plenitude de Deus, transformados pelo Espírito, desfrutando de Cristo, na extensão do amor, na altura do amor, na largura do amor, na profundidade do amor. E aí ele termina com um versículo que é extremamente mal interpretado por nós. Ele vai dizer, estou encerrando essa primeira parte do que é viver em Cristo, dizendo a aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que opera em nós. Pegamos esse versículo e dizemos, Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que eu peço ou penso. Então Ele vai mandar o meu chefe embora. Então Ele vai transformar minha conta bancária. Então Ele vai transformar aquela minha igreja. Então Ele vai transformar a minha família, porque Ele é capaz de fazer infinitamente mais. Eu quero dizer que se você ora nessa condição, a sua oração provavelmente não vai ser atendida, porque essa oração não tem nada a ver com o que o contexto deste texto diz. Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós, para que possamos juntos compreender esse amor de Deus que é inexplicável, para que possamos juntos nos tornar uma igreja forte e fortalecida, habitação de Deus de fato, para que possamos ser uma igreja que juntos somos transformados pelo Espírito Santo de Deus, e isso é igreja. E para isso, aquilo que nós pedimos, Ele é capaz de fazer infinitamente mais. Muito mais do que nós pensamos. E para que Ele receba a glória, não só na nossa geração, mas na geração dos nossos filhos, dos nossos netos. Para que a igreja seja engrandecida por este Cristo em todas essas gerações e que o próprio Cristo receba a glória. Amém. Amém. Então está aqui hoje, comemorando os 10 anos do Fábio nessa igreja, eu fico pensando que eu acho que eu não tinha um outro conteúdo para trazer hoje, que não fosse desejar que o Fábio se tornasse cada vez mais um homem que aprendeu a viver em Cristo e em Campinas. Mas também que essa igreja aprendesse o que é viver em Cristo e em Campinas, descobrindo o que é ser transformado pelo Espírito Santo, experimentando em sua integralidade o amor de Cristo, sendo o lugar de habitação, de conhecimento de Deus Pai. Uma igreja que ora pedindo para que isso aconteça cada vez mais e numa amplitude cada vez maior, e Deus sendo poderoso para fazer infinitamente mais do que vocês pedem e do que vocês pensam. E que Ele receba a glória por várias e várias gerações dessa igreja. Essa é a minha oração. E é em nome de Jesus. Amém.